Então eu acho que a finalização hoje em dia está sendo mais estudada, né, do que antigamente. Mas então uma parede você tem que começar e terminar ela? Praticamente? Não, Você pode pode fazer arrematar aos e poucos. parar. Não tem problema nenhum você arrematar aquela parede. Até porque a taipa de mão, ela não é estrutural. Então a gente precisa isso, é apenas para vedar a parede, né? Uma parede de fechamento. E você reboca, normal? Você falou rebocar e... Aí a gente também faz um reboco com areia também, com a própria terra, você prepara tudo. Não com cimento. Não com cimento. Tem como... Você também pode estar à vontade se você quiser com cimento. Mas dentro da bioconstrução a gente tem várias massas, a gente fala, né, várias receitas da massa, que você consegue fazer esse reboco também 100% natural. Tudo à base de terra ou tem outro? Terra, às vezes usam cal, às vezes até o próprio açúcar, cola, porque daí ela ajuda na parte... Eu ia perguntar isso depois, né, na parte da... Porque é muito comum que a gente fala da técnica, da cultura, quando o pessoal faz churrasqueira com tijolinho, o pessoal coloca açúcar na massa. Exatamente, ela evita trincar Até tanto hoje a eu não massa. sei porquê, mas sempre eles colocam bastante. E cola também eu já tenho visto bastante, até mesmo pra parte de impermeabilização, ajuda muito. E até em tinta também, tinta natural, às vezes a gente coloca cola também. Que tipo de cola? Cola branca. Cola? Sabe aquela cola branca de escola mesmo? Sei, a gente compra litros e coloca ela nessas massas. Então, assim, existem várias receitas e o legal também da bioconstrução é que você não tem uma coisa que você tem que seguir ali, sabe? É desbravar, exatamente. Então você vai testando conforme a sua terra, porque também depende muito da terra que você tem na sua casa, no seu sítio, na sua terra, ali na região. Então isso também é muito legal, a gente ir descobrindo aos poucos o que pode ser feito, né, com aquele material. Como que sabe o ponto certo? Assim, vou fazer a massa, de repente tá faltando algo ali. É feeling. É fazendo. Você encontra muitos vídeos, né? Eu tô mesmo começando a produzir alguns vídeos pra mostrar pro pessoal. Eu aprendi tudo através de curso, vídeo no YouTube e mutirões pelo Brasil inteiro. Então, se a gente, até na verdade pelo mundo inteiro hoje já existem sítios voltados à bioconstrução e permacultura. Mas assim, é muito conhecimento passado de pessoa para pessoa, né? Mas existe, você faz vários testes, na verdade. Então, você pode fazer o teste na hora de jogar a massa. Então, por exemplo, você vai fazer uma casa de taipa de mão, né? Cada técnica precisa de uma massa ideal, de uma receita certa, né? Então, na taipa de mão, você precisa chegar numa consistência que quando você jogar o bolinho da terra no chão, ele esparrame, mas nem tanto. Então ele precisa ter uma flexibilidade, digamos assim, só que não pode ser tão rígido, mas não pode ser tão molenga. Tem que ser maleável. Exatamente. E aí você vai tacar palha ali também, né, pra fazer o teste. Mas assim, não tem muito segredo, é bem instintivo também, assim, você vai sentindo e claro, né, estudando com pessoas que já estão construindo e tudo mais, bioconstruindo. E você vai percebendo o ponto ideal, assim. Além disso, né, antes disso, você faz o teste da sua terra também, né? Então, você pega a terra, um dos testes mais simples é você pegar, assim, num copo transparente, num recipiente, você vai colocar a terra e jogar um pouquinho de água. Aí, você vai ver que vai começar a formar, assim, a terra vai lá pra baixo, vai formar uma camadinha da areia, e aí você vai fazer a proporção. Você pega uma régua, aí você vai ver quantos % de terra para tantos % de areia. A areia fica bem, uma camadinha bem fininha, assim. E aí você consegue perceber, eu tô com, sei lá, precisando mais de areia, muito pouca areia na minha terra. E aí você vai fazendo também a proporção ideal, né? Então, para tanto de terra, eu vou usar tanto de areia. Mas isso também depende da técnica que você vai usar. Então, por exemplo, para o hiperadobe não é tão necessário esses estudos. Normalmente no hiperadobe a gente não acrescenta muita coisa, a gente não usa palha, por exemplo. Hiperadobe a gente coloca os sacos, coloca a terra e vai pilando essa terra. Então de um dia para o outro você volta lá e virou uma parede totalmente compacta, ela não sai do lugar, assim, é incrível. Depois você reveste alguma coisa? Depois você também pode fazer o revestimento natural, primeiro a gente tem que ir fazendo um martelinho, né, porque são fileiras, né, então elas vão ficar com umas ondulações, então você vem com o martelinho para alisar a sua parede, ou se você quiser também dá para deixar essas ondulações, exatamente. E aí é importante também estar rebocando para evitar a umidade, e aí a gente também usa alguns
Você pode usar alguns produtos químicos, né? Ou mesmo uma gosma de babosa ou de mamona, assim, na verdade, acho que é mamona, que daí você pode passar externamente, que ela vai proteger também da impermeabilização. Então, tem alternativas também naturais para a parte de impermeabilização. Nossa, então tem diversas técnicas, uma área, na verdade a gente pensa que é uma coisa só, que ela vai se difundindo em várias situações, que nem uma técnica diferente, até a questão do Super Adobe, a Type, são coisas que parecem se depender de coisas bem diferentes nesse sentido. Totalmente distintas, tanto na hora de executar e também esteticamente. Então, quando você vê uma casa ou de taipa de pilão é muito também bem... a estética é totalmente diferente, né? Porque você olha, você vê aquelas camadas de terras compactadas, né? E, por exemplo, do Hiperadobe, são paredes bem largas. Então, normalmente, como elas são estruturais também, normalmente são de 35 a 40 centímetros uma parede de Hiperadobe. Então, você olha a construção, você percebe, nossa, essa parede é mais grossa, né, do que normalmente. E já a taipa de mão, não, já é uma parede bem mais fina, né, porque ela só vai ter a grossura ali, vai ser a estrutura da madeira e aquela terra barreada ali, né. E as aberturas, como que funciona? É praticamente a mesma coisa, assim, a gente usa verga e contra-verga, né, nas janelas e portas. E aí a ideia é que quando a gente vai fazer a estrutura da parede... por exemplo, numa taipa de mão, então a gente já vai cortar as dimensões, né, para a abertura da janela. Então, Entendi. Imagina que você vai fazer a parede, né? Então, a gente vai fazer todas as estruturas, deixa o vão da janela. Verga e contra-verga, todas as estruturas. Em aço ou em bambu? Em bambu. Em bambu mesmo. Algumas pessoas usam bastante... O bambu no lugar do aço, Exatamente. né? Como se fosse um steel frame, talvez, uma estruturinha, só que com bambu ou madeira. E há quem use o bambu no lugar do aço mesmo. Eu conheci um mestre que ele fez eu não lembro se foi um poço no sítio dele, e no lugar do aço ele colocou o bambu e concretou. Exatamente, é isso mesmo. O bambu se adapta muito bem, então, nessa questão de estruturar esses elementos. Não o bambu que a gente vê muito em estradas. Existem vários bambus também. Normalmente usam muito o moçô, o gigante. Então, existem bambus direcionados também para construção, sem dúvida nenhuma. Ideais, né? É que assim, é aquela questão. Se todo mundo usa, aí já é outra questão, né? Sim, mas para você estruturar uma casa, com certeza você vai precisar de um bambu muito mais rígido, né? Então, também tem todos esses estudos. Tem muita gente que estuda só o bambu como matéria, né? O Super Adobe já não necessita do bambu nesse caso. Não. Tem uma diferença aí entre os dois, o Super Adobe e o Hiper Adobe. O Hiper Adobe são sacos contínuos aí, né? Então você vai fazer o saco contínuo e você compra de metros o saco, né? De 500 metros ou 1000 metros. E você vai fazer o desenho Ele é sem boca e sem fundo, né? Você amarra. Você vai continuando, como se fosse uma massinha de moldar, né? Você vai fazer várias minhoquinhas ali. Então você faz a parede mesmo, né? E o Super Adobe, eles são sacos menores. Comuns. Eles vão ter uma medida, talvez 1 metro, 1,20 m. Eu nunca trabalhei com esse tipo de construção, mais com o Hiper Adobe. Mas aí você vai fazendo um do lado do outro naquela medida que você precisa. Tijolinho, assim. Isso. Só que depois, como eles são mais fechados, esses sacos do Super Adobe, é necessário que você queima para aquela malha do saco abrir e a terra de baixo compactar com a terra de cima. Já no Hiper Adobe, os sacos eles são próprios para isso e aí eles têm uns furos. Então, quando você bate na terra, a terra de baixo se junta com a terra de cima e aí não é necessário a queima. Então, entendi. tem essa diferença. Então, assim, eu gosto mais de trabalhar com o Hiper Adobe, que é esse saco contínuo e que depois eu não tenho que queimar para juntar um saco no outro, né? Uma terra no outro.